Boa noite, ouvinte! Meu nome é Pedro Lunks, eu trabalho com a Dale Carnegie Training, sou bacharel em economia e hoje eu vim aqui a negócios. Para falar de negócios comigo aqui hoje, eu estou com Eduardo Custódio. Dá um oi pro pessoal, Eduardo. Ótima noite, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com o Pedro, com vocês. E vamos falar de negócios hoje, que é importante começar 2021. Com certeza, começar o ano bem. Feliz ano novo para todo mundo, que 2021 seja um ano muito próspero para todos nós. E que comecemos já com o pé direito, falando um pouquinho aí de boas práticas nos negócios. Daqui a pouquinho, com o Eduardo, eu quero começar agradecendo o nosso forte patrocinador oficial, rádio, live e TV digital. Então acessem pelo site livefm.com.br ou também Live FM pelo Facebook. Começando então com algumas notícias, pessoal, notícias bem legais aí que nos acompanharam, por exemplo, já desde novembro. Não sei se é de conhecimento de todos, mas a Fiat já era dona da marca Chrysler e ano passado ela também comprou a Jeep. E também já era dona de marcas como a Dodge, a própria segmentação da Dodge Ram, e a Alfa Romeo, Maserati, por aí vai. Formava o grupo FCA. Assim como a Peugeot formava o grupo PSA, com a Peugeot, Citroën, a Opel, a Vauxhall, que é uma marca que também não é muito conhecida dentro do Brasil. E em novembro do ano passado, o governo brasileiro, como eles têm atuação no Brasil, o governo aprovou a fusão desses dois grupos. Por que precisou aprovação? É de um conselho chamado Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Ele cuida para que uma empresa não domine sozinho todo o mercado, que é a questão do monopólio. E depois de analisar, visto que temos outras grandes marcas, a fusão foi aprovada para atuar dentro do Brasil, ficando aí como quarto maior negócio do ramo automobilístico, ficando atrás da Renault, Nissan e Mitsubishi, que é um grupo, da Volkswagen, que é muito forte no Brasil, e da Toyota. Isso a gente fala em números, em milhões de unidades de vendas de veículos no mundo. Então, em quarto lugar, nós temos um novo grupo, que é a fusão, e vai formar o grupo Stellantis. E aí a fusão foi aprovada pelos sócios dos dois grupos de empresas nesta semana, no dia 4. Então, a partir do dia 4 foi feita toda a documentação e estão começando os procedimentos. Espera-se que tragam economias aí de 3,7 bilhões de euros todos os anos. Isso devido a coisas que vão ser implementadas como unificações de fábricas, unificação de administração. Então, tudo isso vai trazer uma economia muito grande para o grupo. Em alguns locais, como o Brasil, foi solicitado que permaneça a concorrência entre os carros de passeio, por exemplo, os utilitários que essas marcas tiverem. E eu considero essa questão da concorrência muito importante, Eduardo, principalmente pela questão de que temos diversos tipos de consumidor, né? E além disso, a empresa tem que ter outros diferenciais. Você não acha? Com certeza. Olha só, quando você fala em relação à concorrência, o próprio consumidor, além do consumidor se interessar pela empresa, é extremamente importante que, por exemplo, a empresa tenha um olhar um pouco mais estratégico e ser realmente interessado nos clientes. E aí sim você tem mas muito maior chance de você ter mais contato com o teu cliente e saber como aí lidar com a concorrência de fato. Sim. E até mesmo por ser dentro do grupo, tem que existir essa concorrência, porque você trabalha, é um grupo administrado unificado, é administração unificada, mas a gente precisa ter, para nós, opções. Eu não posso ter só uma opção para comprar de carro. E as outras marcas estão aí para concorrer, mas eu tenho um Peugeot e gosto muito da qualidade que tem ali o francesinho importado. Exato. E você tem um Jeep, né? Eu tenho um Jeep, tenho gostado muito. Comparado a alguns carros ali que a gente vê de mesmo patamar de preço e fabricações de marcas mais populares, qualidade de acabamento, conforto é bem melhor. Então que continuem evoluindo em acabamentos. Uma coisa bem legal também de se comentar, agora que aconteceu em 2020, foi que o número de pessoas físicas, né, que somos nós, eu, o Eduardo, o Marcos aqui que está na produção, são todas as pessoas, não empresas,
toda pessoa física subiu 92% em participação nas movimentações da Bolsa de Valores. Esse número ele considera número de contas abertas. Então vamos supor que eu tenho uma conta em uma corretora e o Eduardo tem em outra, só que além dessa outra, o Eduardo tem mais nessa que eu participo. Então aqui em 2 nós contabilizamos 3, por conta do cálculo. Mas mesmo assim é um número bem grande, porque a gente via ali, por exemplo, mais de 200 mil CPFs lá na época de abril, que estava sendo levantado esses valores pela Comissão de Valores Imobiliários, que é quem regulamenta a Bolsa. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas que aderiu aí a... Entrou na Bolsa de Valores ano passado. Eu aderi a algumas novas modalidades de investimento, comecei a brincar mais no negócio. É bem interessante a proposta. Não tiro a necessidade da minha reserva de emergência, eu acho importante para qualquer um, mas ainda assim eu gosto da rentabilidade que estou tendo. Fantástico. E já que a gente está falando de bolsa, hoje a bolsa fechou numa leve queda comparada a ontem, uma queda de 0,23%. Alguns comentaristas de mercado, economistas e analistas de investimento disseram que o mercado ficou estável. Não sei se é de conhecimento de todos, mas por conta da recontagem de votos quanto ao Congresso lá dos Estados Unidos no estado da Geórgia, que é essa votação que vai decidir se a maioria vai ser dos democratas na mesa ou se vai ser dos republicanos. Hoje a gente tinha a contagem dos votos que foram votados ontem. E invadiram o Capitólio e não deixaram terminar as contagens. Então muita gente estava querendo saber o que ia acontecer. Você acredita que vai ter um impacto muito grande amanhã? No momento em que terminarem os votos, eu acredito que sim. Porque se a gente colocar, por exemplo, os democratas controlando a Câmara, e isso aí quem fala são alguns analistas e próprios políticos dos Estados Unidos, com os democratas você vai ter uma taxação de impostos muito mais alta e também algumas questões quanto a empresas de tecnologia, que já estavam começando recentemente. Num dos programas passados eu comentei, o Ministério Público dos Estados Unidos estava processando a Google por ser o único programa de pesquisa, mas a gente sabe que existem concorrentes, inclusive americanos, e estavam mirando no Facebook como ferramenta de anúncio também. Olha só. Porque, de acordo com eles, isso é um monopólio, mas existem diversos outros serviços. A diferença é que os sites contratam Facebook e Google porque são os melhores. Então, a gente é nítido para quem faz essa análise política americana que vai ter muito mais disso se os democratas assumirem. E aí, no caso, eles teriam que assumir os 2 postos. Se os republicanos assumirem, a gente tem um viés um pouco mais liberal, assim, igual a gente estava no momento ali com o Trump. Esse vai ser o efeito. E claro, isso vai refletir no dólar. Então, se começarem a ter novos impostos, algumas empresas podem ter medo de continuar nos Estados Unidos, alguns investidores de ter o dinheiro na bolsa de lá. Então, isso pode ser que oscile o dólar também. Ô Pedro, e uma curiosidade, assim, como que você viu, de fato, o trabalho do Trump aí nesses últimos anos? Como que eu vi o trabalho do Trump? Ele tinha algumas ideias boas, mas ele não sabia expressar essas ideias. E alguns programas que ele poderia ter continuado. Hoje a gente sabe que uma sociedade precisa de um suporte. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um médico, pagar um remédio. E o fato dele estar colocando direto a mão ali no Obamacare é um fato muito importante. Assim como no Brasil a gente tem que olhar, né? A gente tem o SUS que fornece medicamentos, fornece atendimento, a gente tem que ter um suporte para a população. Mas eu quero que não tenha governo, que não tenha impostos, isso, aquilo. Não é todo mundo que tem a condição de estar empreendendo, de ter um emprego, ter um estudo, então sempre vai ter que ter um suporte de base. Eu acho que teria que ter sido mais trabalhado esse suporte de base dentro do governo dele, apesar de que em bons períodos ele criou uma boa bagatela de empregos, com algumas obras públicas, principalmente no começo da pandemia, que ele começou esse movimento, foi bem bacana. E você, o que você achou, na verdade, né, desse movimento do Trump? Eu me lembro assim de conversas com meus amigos, bem no começo assim, do mandato dele,
de notícias bem positivas em relação à economia. Assim, nossa, o nível de emprego cresceu demais, o investimento na própria indústria cresceu demais. Então estava sendo bem positivo. E a gente vive, assim como, talvez como o Brasil também, a gente vive um grande desafio da liderança. O que significa? A gente se espelha muito em lideranças, nas nossas lideranças. E aí o grande desafio é que esses dois líderes hoje que a gente talvez goste do trabalho, de resultado que eles mostram, mas a postura, a forma de se comunicar, a presença em si, o quanto se conecta com as pessoas, isso pode ser melhor, pode trazer muito mais assim, um espírito de liderança, um espírito mais generoso na forma de se comunicar, na forma de demonstrar um espelho para as pessoas. E se a gente analisar justamente o Donald Trump, ele vem de família de empresários, e é um empresário, começou ali com alguns milhões de dólares de empréstimos com o pai, mas formou sua rede de empresas. E dentro disso, ele teria que justamente ter essa postura como líder. Ele tem diversos resorts, hotelarias e outras empresas, outros negócios dentro dos Estados Unidos. Quantas pessoas esse cara não lidera e quantas pessoas ele não estava representando como presidente? Exatamente. A gente tem esse viés de seguir os exemplos, justamente como você falou, e tanto no falar quanto no agir. Então a gente tem que ter uma presença muito forte de governo em qualquer país, para que a gente tenha uma população que vai ser reflexo disso. Mas falando um pouquinho de uma coisa um pouquinho mais leve, mais gostosa de se falar, o saque emergencial do FGTS liberou mais 12 bilhões que não estavam sendo movimentados nas contas da FGTS, nas contas dos correntistas e poupadores da Caixa Econômica Federal. Esses 12 bilhões foram devolvidos a mais ou menos 19 milhões de trabalhadores. Então a gente tem bastante dinheiro para entrar na economia. Uma preocupação legal dos analistas de economia para o varejo, por exemplo, é que cortou-se agora o benefício, né, o auxílio emergencial, o Corona Voucher. Só que no momento, com a liberação do FGTS, ainda tem algumas parcelas de FGTS para cair para outras partes da população. E 12 bilhões de reais também foram solicitados de volta. Não desses 19, né? Sobraram os 19 nas contas, mas 12 bilhões de reais foram solicitados que permanecessem no FGTS. Trabalhadores solicitaram para que ficassem lá. Então a gente tem pessoas querendo guardar dinheiro, assim como tem pessoas querendo movimentar a economia, que vai ser muito bom, visto que a gente teve um corte aí de um dos incentivos que a gente tinha na economia, que era o Corona Voucher. E para finalizar, eu estava falando antes da variação da Bolsa, que fechou hoje em 19.100 pontos redondo, muito difícil fechar redondo, e com uma negativa aí de 0,23%. O dólar subiu um pouquinho, 0,76% de alta, fechando a 5,30, isso a gente fala do dólar comercial. E o soja, se a gente olhar a Bolsa de Chicago, fechou a 13 dólares e 65 centavos o bucho, o que refletiu na Copavel, ali em Cascavel, por exemplo, e na Integrada em Londrina, há uma saca a R$143 aqui próximo à região. Então, próximo a uma queda, alguns dias atrás ela estava a 123 na segunda-feira, hoje é a 140, já quem tem soja deve estar bem feliz. E vamos falar um pouquinho então de negócios, vamos falar um pouco dos negócios do Eduardo agora. Vamos lá. O Eduardo, ele trabalha com a Dale Carnegie Training, é isso? Exatamente. Trabalha comigo, trabalhamos, ou né, eu Pedro? trabalho com você? A Dale Carnegie, e é bem bacana a gente contextualizar isso, a Dale Carnegie é pioneira hoje. Pioneira não, ela é de fato pioneira, porque a Dale Carnegie surgiu em 1912, com o próprio Dale Carnegie, que leva o nome da empresa, que é o criador da empresa, e ele que começou de fato com o treinamento da primeira turma lá em Nova York, em 1912. Dale Carnegie era um cara. Exato, hoje é uma empresa, mas era um cara. E a Dale é muito famosa também, Pedro, pelo livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Provavelmente, só não vende mais que a Bíblia, né? Exato, até teve épocas no próprio Estados Unidos que vendeu mais que a Bíblia. É algo bem interessante. E até você que está assistindo a gente, está ouvindo, você deve ter ouvido sobre esse livro. E você deve estar pensando, poxa, mas esse livro deve ser só de autoajuda. Pelo contrário, é um livro de negócios. Ele surgiu para negócios, esse livro. E ele surgiu porque depois de muitos anos o Dale ter escutado, treinado empresários e empresárias, ele fez o livro
muito porque um colega de sala, um colega dele da vida, assim, comentou com ele que ele tinha que fazer um livro com aqueles princípios que ele havia anotado. Porque o Dale, lá nos treinamentos dele, ele treinou mais de 20 mil pessoas até fazer o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí ele decifrou, ele criou alguns princípios de relações humanas que nos apoiam até hoje. São princípios que eles estão enraizados. E esses princípios, essa pessoa chegou no Dale e falou assim: você precisa fazer um livro com esses princípios. E ele surgiu lá em 1936. Ele começou a ficar muito famoso e ele não parou com os treinamentos veio, então o livro ele surgiu depois do treinamento e não ao contrário. As pessoas acham que o treinamento é do livro, não, o livro veio do treinamento. Então, e hoje são assim, mais de 55 milhões de cópias vendidas em todo o mundo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E a Dale Carnegie, o nosso grande objetivo é fazer com que as pessoas, os negócios tomem conta de si próprios de uma maneira muito mais independente, ou seja, a gente ajuda os negócios, ajuda os empresários, profissionais, né, pessoas autônomos, autônomas, a conquistar resultados ainda mais superiores. E muito isso baseado na influência do negócio mesmo, tanto na sua liderança, na tua autoestima, no teu autocontrole, na tua forma de se comunicar. Até hoje mesmo, escutando um podcast do Guilherme Amaral, junto com a Stone, que é um grande cliente da Dale Carnegie, tem uma pesquisa da Dale Carnegie que lá em 1980, por ali, a Dale Carnegie fez uma pesquisa que mostrou que quando você melhora a tua comunicação, você que trabalha com venda, por exemplo, você não precisa nem saber tanto de venda, mas de comunicação, se você melhora a tua comunicação, a tua influência, a tua chance de aumentar vendas ultrapassa 40%. E se a gente pegar um pouquinho mais recente, pesquisas aí de 2018 mostram que 63% dos compradores compram por confiança e não é por preço. Exatamente. Então, quando você cria o relacionamento com o comprador, com o cliente, seja ele um grande cliente empresa ou um cliente pessoa física, uma pessoa, a chance de você vender é muito maior, porque a todo momento você está com uma pessoa negociando com alguém. E por isso que tem que aproveitar toda a oportunidade. E aí você trazer confiança pela comunicação vai fazer toda a diferença. A tendência é que as pessoas não procurem o vendedor. Ele está em quarto ou até quinto no quesito das pessoas procurarem. Então as pessoas primeiro procuram por indicação, procuram por pesquisa, e aí lá por quarta colocação, vou procurar um vendedor para saber sobre isso aí. Então por isso que o vendedor ele tem que estar extremamente profissionalizado, extremamente preparado para essas situações. Sim, e tem que, além de você ter que saber como lidar com a objeção, né? Objeções é uma coisa que vão surgir em qualquer tipo de venda. Você também tem que saber lidar com alguns estresses. Então vão existir clientes e vendedores um pouquinho mais para fora do que para dentro ali da situação, e é preciso saber lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Assim como na equipe você tem pessoas que você precisa lidar de uma forma diferente com cada um, é uma questão individual. E é legal que a Dale trabalha isso tanto online quanto presencial, e Sim. tem 7 treinamentos? 6? 7 treinamentos. 7 treinamentos. Isso. Na verdade, assim, a Dale tem mais de 50 mil treinamentos customizados. Porque às vezes as empresas nos solicitam um treinamento mais customizado baseado na tua realidade. Né? Agora, se tratando dos treinamentos base, assim, os treinamentos principais, já são mais de 9 milhões de pessoas ao todo no mundo que já são graduados em Dale Carnegie. E esses personalizados que você fala, um exemplo é a própria Stone, que você estava comentando antes? Isso. A Stone tem alguns treinamentos customizados, né, que são treinamentos talvez um pouco mais longos, um pouco mais curto, às vezes no final de semana, às vezes são 12 encontros uma vez por semana, depende do estilo da necessidade. Da necessidade deles. Exato. E eu escutei uma história bem legal quando foi colocar a Dale Carnegie como programa oficial de treinamentos da John Deere, salvo engano em 2017 ou 2018, não vou lembrar exato, mas que tinham sido combinadas algumas turmas testes em diversas partes do mundo com um treinamento específico. Isso quem me contou foi o Guilherme, o franqueado ali de Cianorte, nosso franqueado, nosso mentor, e ele estava comentando que nas diversas partes do mundo eles perceberam que na hora de dar o treinamento, assim, estavam lendo ali a pauta do que seria entregue e perceberam que não combinava com o objetivo da John Deere. E totalmente de improviso eles entregaram uma coisa igual, ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então foi bem legal, se mostra bem a credibilidade e a tradição
É porque segue uma linha de raciocínio, segue uma tradição, segue um embasamento ali de pesquisa, embasamento, tem embasamento psicológico, tem testes então tudo isso mostra como a empresa está apta e hoje ela treina a John Deere no mundo inteiro. Isso. Então, e paralelo a John Deere, por exemplo, a Dale tem ISO 9000, então significa que o treinamento que você contempla aqui em Campo Mourão é o mesmo processo que você contempla aqui na região. Até fala para os nossos participantes, se você precisar faltar uma sessão aqui em Campo Mourão, você pode repor em Maringá, em Moarama, em Cianorte, Paranavaí, que é onde acontece os nossos escritórios também. Então tem essa possibilidade para os participantes. E uma coisa, escutei hoje isso inclusive, não é treinamento motivacional. Não é treinamento motivacional. E nem palestra motivacional. Dale Carnegie não é palestra, de fato é uma vivência de negócios. Então aumentar a tua influência baseado em ferramentas, em um estilo de vivência. Então hoje tem muito curso, tem muita ferramenta, mas espera aí. O quanto que isso se encaixa na minha rotina de trabalho, na minha rotina, na minha performance, de fato. Então, a Dale, ela vem para, eu me incorporo com a ferramenta. É muito fácil ver treinamentos da liderança e ver a liderança como uma ferramenta, mas é totalmente o contrário. A liderança é muito mais ser do que uma ferramenta. Então, você precisa incorporar a ferramenta baseada na mudança interna sua. E é importante você ressaltar, vem tudo do interno, vem os 3 autos, né? O autocontrole, a autoconfiança e a autoestima, que é a base que vai formar para a pessoa daí começar a se comunicar, a liderar, a influenciar os colaboradores. E com isso bem equilibrado, né? Tendo, vamos supor, a fundação de uma casa feita com isso. Então, se a fundação está bem feita, a casa não vai ficar capengando para um lado. Né? É isso. A base vem forte e parece até parecido com aquelas músicas, né? A base vem forte, mas assim, mantendo uma base, a estrutura ela se sustenta por muito mais tempo, ela te dá condições de manter. E o que a gente mais busca hoje, as pessoas, é respeito, confiança e credibilidade. Então, ter estruturas como autoconfiança, autocontrole e autoestima, e isso me propicia, sim, a alcançar de maneira mais fácil ou mais duradoura respeito, confiança e credibilidade. Você vai repassar isso para o seu cliente, para a sua família e para a sua equipe. Isso. E a gente está falando só negócio, programa para isso, mas é legal que eu fiz o treinamento e depois, passando a rever as coisas, comecei a aplicar mais no pessoal e dá muito certo. É muito também. Relação em casa melhorando, namoro melhor, amigos, então assim, é uma coisa bem legal, dá para levar para os dois viés. Eu acho que eu não preciso pro meu negócio. Faz para melhorar o relacionamento com sua esposa, com seu marido. Normal que alguns participantes venham procurando apenas resultados profissionais e passa a entender que talvez ele precisava mudar muito mais no pessoal para mudar a estrutura dele, o posicionamento dele na empresa, por exemplo. Tem na próxima turma agora, né? 25 de janeiro começa uma turma. Dia 25 de janeiro começa uma turma. Tem uma as moça, vagas se eu não estão... me engano, que vai fazer com esse objetivo mais pessoal. E tá lotada a turma já? Vagas esgotadas da turma de janeiro, mas você tem a oportunidade de fazer na turma de março, né? Então, a gente começou o ano aí com todo vapor, Dale Carnegie Campo Mourão. Para quem quer entender melhor os seus comportamentos, em fevereiro tem Enneagrama também. Também a gente tem o Instituto Enneagrama, né, que é um instituto global do Enneagrama, então a gente está em mais de alguns países aqui também próximo ao Brasil e também no continente americano, no continente europeu. E a ferramenta é fantástica também para entender o quanto que o que me motiva de fato, o que me move, o que move as pessoas. E aí você tem um contato muito mais interessante sobre o teu autoconhecimento e o quanto você se sustenta, o quanto você começa a entender mais de pessoas. Olha só que bacana. E daqui a pouco vou querer ouvir um pouquinho como é que você chegou até Dale Carnegie, até Enneagrama. Eu vou liberar o pessoal para um intervalo. Já nos vemos, 6 minutinhos ali, estamos de volta. Até daqui a pouco. Voltamos então, Eduardo, falar com esse pessoal bonito que está nos assistindo, falar aí com o nosso ouvinte. E, cara, eu tenho que fazer uma indagação aqui, tenho que fazer uma pergunta. Vamos lá. De engenheiro de produção agroindustrial a trainer da Dale Carnegie. Conta pra mim um pouquinho dessa história. Exatamente. E sou muito grato pela engenharia, por tudo que eu aprendi na engenharia de produção. Me formei aqui na Unespar, em Campo Mourão. Até mando um abraço para os professores ou colegas que estão assistindo. O importante, assim, na faculdade, pode ser um momento de autoconhecimento, de autodescoberta muito interessante, assim.
E lá no meio da faculdade, lá com meus amigos, né? Tinha algumas festas. Uma cerveja. Também, né? Então a gente começa a participar de algumas oportunidades, alguns eventos. E eu não perdi a oportunidade de participar de alguns eventos. Quando tinha palestras, quando... por exemplo, eu fiz parte do movimento Empresa Júnior. Que é um movimento fantástico, assim, onde você desenvolve já também uma capacidade de negócios durante a universidade. Da Unespar ali a Otimiza, né? Isso, da Otimiza. Então eu fiz parte e ali também já comecei a desenvolver um pouco mais de liderança, essa linguagem de negócios, enxergar as coisas num ponto de vista diferente, não só dentro de sala. E nessas oportunidades, assim, passei a conhecer o Eduardo um pouco diferente, assim, sabe? E lá pelo segundo, terceiro ano, eu comecei a perceber que, poxa, fora de sala estava mais legal que dentro de sala, algumas situações. E comecei a me envolver tanto com essas oportunidades. E paralelo a isso também, eu participei da Ordem Demolei, que é uma ordem fantástica também para jovens. A gente tem uma filantropia, uma fraternidade juvenil. E ali também desenvolvi muito a minha liderança, a capacidade de ajudar pessoas também, de formar pessoas. Criatividade em si, disciplina, honra. Então isso tudo a gente desenvolveu e foi fantástico. E aí eu fui percebendo que... Poxa, a engenharia, e eu tinha dificuldade de fato assim com cálculo, com matemática. Quando eu entrei, eu achei que eu ia ser super bem assim, né, que eu ia me dar super bem nessa área de exatas, né? E aí percebi que não era tanto assim. E eu me envolvi então a desenvolver essa liderança ali no final da faculdade, 2013, 2014. Eu fui fazer um estágio no Rio Grande do Sul e já fui admitido lá, trabalhei na JBS por lá. Fiquei um ano, fiquei 2 anos, quase 2 anos. Indo para o segundo ano, eu tive umas oportunidades de crescimento, mas aí não correspondia. Você estava em qual posição lá? Eu era analista de custos, uma parte bem estratégica assim, de custos, da parte da cadeia do frango em si, antes de chegar no frigorífico. Então, análise de dados, a própria maturação, a própria produtividade antes de chegar no próprio frigorífico. Assim. Só saindo um pouquinho, puxando um pouco o gancho para o meu lado. Houve um período em que eu vi o doido das palestras, eu também era o doido das palestras na faculdade. Fui em uma mais voltada à economia e essa questão de até chegar no frigorífico, até chegar na cooperativa de grãos, a produtividade do Brasil é muito baixa. Demora muito, tem perdas, acidentes por conta de estradas. Hoje assim... algumas empresas elas são extremamente cuidadosas com isso, a estratégia é fantástica, assim. Então lá, por exemplo, a gente olhava para números minuciosos, assim, detalhe que fazia diferente, cada vírgula. O corporativo é muito isso, né, Pedro? Sim, então detalhes assim que vão fazer a diferença lá no final do custo do frango, por exemplo, que vai para o mercado. E quando você fala do corporativo, ele tem essa preocupação com o custo, mas ele também tem aquela preocupação do trabalhador em si e a relação dele com o cliente, quando você pega grandes corporações, né? Então, você estava falando antes da liderança, a própria presença no meio dos clientes, da equipe, bem importante. Mas voltando, você estava lá numa posição, te trouxeram uma oportunidade de crescimento e... Exato. E aí nessa hora eu comecei a pensar e lembrar de toda a minha universidade. E lá na universidade, alguns colegas meus, amigos até hoje, fiz grandes amigos, sempre me questionavam: Eduardo, você vai realmente ser engenheiro? Talvez isso não está muito combinando com você. O que combina com você tá mais assim, com formação de equipes, assuntos relacionados à liderança, assuntos relacionados à parte de pessoas. E até voltando, Pedro, você me fez lembrar de uma coisa interessante. Durante a minha engenharia de produção, eu fiz também o curso de gestão de recursos humanos. Então, eu fiz 2 graduações. Né? A engenharia de produção eu fazia integral e também fazia alguns dias da semana a formação de gestão de recursos humanos. Então, eu fiz as 2 graduações. E aí, depois dessa oportunidade, eu e minha esposa, a gente conhecia Dale Carnegie já desde 2000 Quando a gente tinha 17, 16 anos, a gente teve contato, inclusive a nossa tia. Já de antes da faculdade. Já, a gente teve contato com o livro lá quando a gente tinha nossos 18 anos, 17 anos, e foi fantástico assim, a leitura que a gente teve, e foi por intermédio e conselho de uma tia da Luana, Lucilene. E aí a gente ficou apaixonado por isso, a gente sabia que tinha um treinamento. E a gente começou a botar isso como um plano nosso, né? A Luana, minha esposa, falou: daqui a um tempo a gente vai fazer esse treinamento. Eu falei: com certeza. E é uma coisa assim que, poxa, combina com o nosso estilo de trabalho também. A gente já conversava isso. Imagina a gente trabalhar com isso, né?
Mas era assim, algo de outro mundo, imagina, né? Sim, sim. Você estava naquela quase assumindo uma equipe, gestão de recursos humanos nas costas. Exato. Habilidades interpessoais. Exato. Mais e eu digo isso, Pedro, porque eu via assim a minha instrutora, eu falei, meu Deus, essa profissional é de outro mundo. Olha o profissionalismo, a presença, o estilo de comunicação. Então eu pensava assim, poxa. Viu a presença dela ali? Foi em sala de aula? Foi numa visita? A primeira vez foi a minha instrutora foi a Vanessa Orlando, depois foi a Fernanda Volpato e nisso tudo o Guilherme apoiando a gente, né? Mas você se espelha demais e aí eu comecei a entender, poxa, será que eu posso ser desse jeito também? Será que a gente pode fazer um trabalho como esse? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Enfim, aí eu voltei para o Paraná, fiz o treinamento e quando eu fiz o treinamento, eu estava apoiando meu sogro num complexo de aviários aqui na região, em Iretama, Roncador. E eu vinha toda semana para cá fazer o treinamento, porque o treinamento deu carne corsa, são 12 encontros. E eu vinha, 1 hora de estrada, tenho até clientes de Roncador, um abraço para eles aí, são fantásticos. E tem clientes de Roncador na próxima turma. E lá, quando eu fiz o treinamento, eu desenvolvi um dos melhores resultados da região. Então, o meu sogro, por exemplo, quando estava lá como engenheiro, você estava fazendo treinamento? Isso, estava fazendo treinamento da Dale Carnegie. E apliquei tudo que eu estava vendo no processo, internalizei tudo aquilo, fiz um projeto de retorno de investimento, que a gente tem isso no processo para você. O teu projeto ele era voltado para o que em si que você? O meu era, por exemplo, para melhorar, vamos dizer assim, produção. Aumentar a produção de fato, diminuir perdas e aumentar a produção. Porque tem uma série de questões, assim, desde o quanto a equipe sai para colher os ovos, o quanto que ela cuida disso, o quanto que ela sustenta a forma de colher rápido. Então foi uma série de trabalho, tanto de liderança, de produtividade e a forma de lidar com a estrutura também do ambiente. Então, fazendo tudo isso, praticando o processo, a gente teve uma das melhores produções, meu sogro foi reconhecido por isso, teve até um prêmio bem interessante. E aí ali no meio do treinamento a instrutora me convidou para trabalhar para a Dale Carnegie. Você seria muito bacana que você viesse treinar com a gente. Antes disso eu tinha conhecido ela já e ela falou, nós estamos com uma oportunidade aqui. Então eu liguei o radar também, falei, nossa, pode ser algo que eu estou buscando, pode ser algo que combina comigo. E aí durante o treinamento ela falou, poxa, você tem que trabalhar com a gente? Eu falei, tá, me dá mais um pouquinho para pensar. O que você sentiu nessa hora? Nessa hora eu falei, sabe quando... você me fez lembrar uma coisa muito importante. Antes da gente vir para cá, eu estava vendo um trecho de uma palestra do Ricardo Amorim, que é um dos economistas muito respeitado, as palestras dele são incríveis. O economista mais influente do Brasil. Isso, é o economista influencer. E aí, ele falou assim, que a gente só vai crescer, na maioria das vezes, quando a gente sentir que a gente não está preparado para aquela oportunidade. Eu falei, bom, eu não estou preparado, é um campo totalmente novo para mim. Pode ser algo que vai me amadurecer muito mais rápido. E aí, quando eu entrei em Dale Carnegie, no meu primeiro ano, que a gente começa no comercial, antes de você ir para a instrução, antes de você de fato ser um trainer em sala, aí você começa no comercial. E aí veio uma bolachada na cara, vamos dizer assim, né? Porque eu nunca tinha contato com o comercial. Assim que você não espera. Exato. Eu falei, nossa, eu vou ter que ser vendedor raiz mesmo, de porta em porta, né? Mas eu aprendi que a gente não é vendedor, a gente fala de negócio, a gente se interessa realmente pelas pessoas, entendendo como a Dale Carnegie vai ajudar elas e o negócio delas. O que você mais usou nessa adaptação? Tanto de habilidade com a pessoa, quanto habilidade de você com você, de engenheiro para vendedor? Uma coisa que eu usei muito, Pedro, e eu procuro replicar isso hoje, eu usei muito das lideranças que estavam comigo. Então eu lembro assim, e hoje, inclusive hoje também, eu sentei com o meu diretor, meu líder, e assim, ele sentou a tarde inteira comigo para desenhar um plano para mim para os próximos meses, para os próximos anos. Então toda dúvida que eu tinha, talvez um dia um pouco mais difícil, eu me apoiava nas lideranças, porque elas são muito próximas. Então aquilo que a gente prega em sala, aquilo que a gente vivencia com os empresários e empresárias, a gente vivencia dentro da Dale Carnegie também. Você foi vivendo modelos. Exato. Espelhando. E aí eu recebi muito apoio disso. Então, todo momento que eu tinha uma dificuldade, não que eles me pegavam no colo, pelo contrário, mas vinham com dicas. Então, eu usei muito da liderança que eu tinha. Então, as influências que eu tinha, eu usei muito disso. Segundo... A influência é mais relacionamento, né? Exato. Então, eu procurava ajuda. Então, eles estavam sempre muito próximos, então eu sempre procurei muita ajuda. Sim. E na sequência, é a questão de se adaptar mesmo.
qual é a minha capacidade de se adaptar, porque teve momentos que são realmente difíceis quando você troca de profissão, quando você troca de uma oportunidade, você se depara com situações que até então você não tinha visto. Sim, desafios novos. Exato. Então me adaptei muito emocionalmente. O que isso significa? Tem dias que você pensa, poxa, talvez isso não é para mim. Mas a vontade foi maior do que a vontade de desistir. Então, você tinha que ter uma vontade muito forte, porque isso ia exigir que você começasse a ter uma comunicação um pouco diferente, falar a mesma linguagem com quem você está conversando. Exato. Então, estou falando com um advogado, fala a língua do advogado. Estou falando com um médico ou com um radialista, né? Fala a língua da pessoa com quem você está falando. E criar aquela confiança. Chegar, por mais que você não conheça a pessoa, criar uma credibilidade, aquela confiança, e talvez não no primeiro encontro, mas já construindo isso, bem construído desde o primeiro tijolo, desde a primeira visita. E era uma preocupação também a questão da idade. Peraí, como é que as pessoas vão me perceber? Você tinha quantos anos? 24 quando eu comecei. Piazão. Mas aí o mundo te cobra muito isso. Mas ao mesmo tempo, as experiências que você vive te trazem maturidade. Né? Então não é só a idade. Então você se jogar para a arena, você ser realmente vulnerável. Até tem um livro que fala muito disso, que é... Agora eu esqueci o nome do livro, mas é fantástico, assim. E fala que você precisa estar na arena e você vai passar por dificuldades, as pessoas vão até te criticar, mas você está na arena, você está sendo vulnerável, você está se jogando. E aí a maturidade vem como consequência. Sim. E antes você estava falando... Só uma pergunta, por um acaso não é a coragem de ser imperfeito? Isso esse mesmo. Lembrei. Da Brené Brown, isso aí. Isso mesmo. E a gente estava falando antes de se espelhar. É bacana você se espelhar. Desde moleque eu falava que existem duas formas de você aprender as coisas. A primeira é levando as bofetadas da vida, e a segunda é você ouvindo boas histórias. Exato. Ouvindo, lendo. Sim. E não significa que tudo precisa ser sofrido. Sim. Eu cheguei até aqui porque foi tudo sofrido. Não. Teve momentos que foi muito difícil. Nem todo mundo tem uma história de guerra. Exato. Ou tem guerras internas, talvez não fala, mas tem. E nessa questão, assim, o que você vê dessa questão de você lidava com uma equipe, desenvolveu uma liderança dentro de Demolay, dentro do próprio da JBS, do seu sogro, e depois que você partiu para Dale Carnegie, o que você via muito na liderança que você achava que faltava em você, que você teve que desenvolver? Aquela habilidade, assim, ou um comportamento, alguma coisa nesse sentido? É uma ótima pergunta. Eu tenho um perfil mais emocional. Talvez algumas pessoas estejam nos ouvindo e vão se simpatizar com isso. O perfil mais emocional é a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de se posicionar, porque pensa demais nas outras pessoas. Isso não é um problema, tá? Isso é uma qualidade, mas ela tem que ser dosada. Ela não pode ser nem muito passiva nem muito agressiva, esse estilo de energia. Então eu passei a dosar um pouco mais de uma energia agressiva na forma de se posicionar. Não quer dizer que... Faltava um pouco de agressividade. Isso, movimento, ação, sabe assim, sangue no olho em alguns momentos. Então, e aí isso me tornou um profissional mais cascudo, sabe? Uma liderança mais posicionada, que sabe fazer perguntas fortes, sabe trazer conceitos e a forma do cliente pensar diferente. Então isso é uma das coisas que eu mais me desenvolvi tanto em Dale Carnegie como na liderança de Dale Carnegie, de fato, o posicionamento. E não é só se posicionar e ser agressivo, faltar com respeito com as pessoas, pelo contrário, é você saber o jeito de falar, mas com a firmeza que o momento precisa. É saber dosar justamente a agressividade. Quando fala agressividade é interessante, é uma palavra forte, uma palavra muito forte. E falou agressividade, as pessoas já entram xingamento, soco, chute, bate na mesa. Não precisa. Não precisa nem falar alto. Falar no mesmo tom de voz. Exato. A pergunta ou o comentário certo no momento certo. E saber dizer um não bem estruturado também, né? Um dos nossos treinamentos de negociação. Que eu aprendi recentemente é falar não, cara. Exato. E um não que passe confiança para as pessoas. Não um não que você dê uma risadinha depois. Isso mostra isso mostra uma insegurança. Mostra uma insegurança ou talvez uma falta de uma certeza ali no teu não. Eu tive muito problema com essa questão de não, e eu tenho justamente uma coisa que eu estou melhorando muito, é
Sempre fui muito centralizador. Vai fazer as coisas, vem dar para mim e tal, deixa que eu faço. E pensando tanto na ocupação que a equipe em torno teria, eu participei, você foi numa linha Demolei, eu fui numa linha de Rotary, participei de Interact. Inclusive eu sou rotariano hoje também. Rotariano hoje. Então eu sempre centralizei muito. E na hora que as pessoas pediam alguma coisa a mais, eu ao invés de falar não, eu falava que dava para fazer. Fazia. E já tive problema de tempo, psicológico, assim, bem interessante. E olha que coisa, né? Se a gente for aprofundar um assunto como esse, a gente teve que viver isso. Sim, a gente tem que viver isso Teve que viver e não significa que a gente não vai viver de novo. Sim. Hoje ainda para mim é difícil dizer não, mas é um trabalho interno. É trabalhado aqui dentro para sair para fora com exatidão, com firmeza, com assertividade, é a palavra certa. E o que teus amigos falam? Assim, eles sentiram diferença na hora que estão conversando contigo? Como é que perceberam de cara? Demorou um pouquinho? Como é que foi? Isso é legal, porque eu sou discreto, você vai ver poucos amigos meus dentro de sala de treinamento. Tanto é que algumas inscrições, algumas matrículas, eu passava para Ana Flávia, que trabalhou com a gente aqui em Caporã, hoje está lá em Moarama. Às vezes eu passo para você, para o Brandon, porque eu acabo sendo discreto. Porque a gente teve toda uma história assim, com os amigos, né? Desde criança até... Então, não é que eles não levam a sério, mas é diferente. É diferente. Então... Mas eles me viram muito diferente, sim. Eles passaram, eu vejo que eu tenho uma credibilidade muito interessante com eles, assim, em relação a negócios, a postura e... E era um meio que você já estava. Também. Que você já estava e hoje eles te veem diferente, eles veem mais maduro. E perguntam, eu começo a perguntar também, mas como é que funciona, como é que é aquilo, né? E você fica dando aquelas cutucadas, assim, tipo, faz, não faz? Já fiz, não faço mais. Eu passo para os meus colegas de trabalho da equipe para que façam isso. Não, mas eu digo que estão lá tomando um shopping no final de semana, com a carninha. Ah, sim, não perco a oportunidade, né? Não pode, mas não sou aquela pessoa que vai ficar falando de trabalho nessas horas, sabe? Todo mundo puxa um pouquinho da profissão e é bacana até com essa comunicação, esse posicionamento que você tem. Quando alguém estende demais é legal, dá para liderar a conversa. Exato, a gente aprende isso daí, Carnegie. Colocar o papo mais num sentido mais descontraído, ser um momento de descontrair e dentro da conversa com um cliente, né, voltando ao negócio. Conseguir dosar ali quanto da conversa vai ser relacionamento e quanto da conversa eu quero guiar para um viés de negócio. Vamos supor, o cara é empresário, ele não vai ficar o dia inteiro ali batendo papo. Sim. Ele vai querer ser mais objetivo. E muitas vezes é difícil para alguns liderar essa conversa, passar de um ponto para o outro. Exato. E é uma coisa bem bacana, principalmente na parte de comunicação e liderança. A gente lidera muito pela comunicação, né? Sim. Muito comunicação, mesmo. A postura corporal em si e até mesmo saindo um pouco da comunicação, mas ainda nela, a questão do que a gente mostra de conhecimento e como mostra ele. Porque você estava falando antes de falar um não com propriedade. Muitas vezes você precisa falar um não com propriedade ou você precisa mostrar um conteúdo, alguma coisa para uma equipe, para alguém com muita propriedade, com muita credibilidade. E é isso que vai te levar a um avanço no negócio ou até mesmo um fechamento já direto. É muito natural a gente em sala de treinamento ver assim, o quanto as pessoas crescem de credibilidade, crescem de poder de presença de uma sessão logo no começo do treinamento lá para o final do treinamento ou no meio do treinamento. Porque é você impactar as pessoas já nas primeiras palavras. Você trazer confiança pela forma que fala nas primeiras palavras. Então o treinamento da Dale Carnegie é para qualquer pessoa? É para qualquer profissional? Sim, desde que ele queira crescer. Que objetivos que você quer para sua carreira, que você precisa trazer comportamentos diferentes. Hoje as empresas, ou nós mesmos, a gente foi contratado, a gente desenvolve alguma atividade porque a gente foi ou indicado ou fez uma boa entrevista. Então a gente é convidado, a gente é contratado pelo aquilo que a gente sabe fazer, pelas nossas competências. Mas na maioria das vezes as pessoas são demitidas pelo comportamento. Que tipo de comportamento? Não consegue desenvolver influência, não consegue lidar com feedback um pouco mais duro, não consegue desenvolver uma comunicação que continue os processos, por exemplo, não consegue desenvolver uma inteligência emocional que consiga lidar com a pressão, e o mundo corporativo vai cada vez mais fazer isso. Então,
lidar e ter mais consciência dos meus comportamentos e o que eu consiga praticar comportamentos diferentes, aí sim a Dale Carnegie entra e faz toda a diferença para os profissionais. Tanto é que a gente está 108 anos no mercado. E é interessante você falar dessa questão de lidar com feedback, situações tensas e coisas do tipo, que é um outro, aquele viés interno que a gente estava falando, é justamente o controle emocional, é o autocontrole da pessoa. Sim, sim. Eu tive alguns problemas, vivi o mundo corporativo um tempo, e tive alguns problemas que foram solucionados ali, que minhas ideias eram muito bagunçadas. Eu sou muito criativo e muitas vezes eu quero levar isso a soluções mais rápidas e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, bagunça as ideias, o ambiente de trabalho, que você vê, você não fez nada. E a partir do momento que eu aprendi a organizar justamente as tarefas, os pensamentos, eu consegui ser mais produtivo. Eu trabalhava menos e produzia mais. Sim. É o que a gente precisa, é o que o mundo precisa, o mundo dos negócios precisa. Mas isso só vai acontecer quando eu tiver uma estrutura emocional equilibrada, como você falou. Passei a produzir mais com menos tempo. Sim. Ou mais saudável, com mais qualidade de vida. E aí, externalizando isso, eu tenho amigos, antigos colegas de trabalho, novos colegas de trabalho que percebem essas mudanças. Percebem justamente o que muda numa comunicação, às vezes uma delegação, um combinado ali bem feito, um posicionamento, e até mesmo colocar um passo a passo para a pessoa aprender uma coisa que você sabia e ela não. Eu sou dessa de descentralizar o conhecimento. Se só você souber, não é muito viável a coisa. Você sabe assim que hoje não tem mais espaço para a vida e para os negócios ou para o nosso comportamento ser muito raso. Tem muito conteúdo disponível hoje na internet, tem muita coisa, mas está muito raso. Então a gente vê muita coisa, mas não vê nada. A gente ouve muita coisa, mas não ouve nada. Então, investir no autoconhecimento, investir em si, te propicia a viver oportunidades que talvez você tem mais consciência do quanto você está atuando, tem mais consciência do quanto são seus pontos fortes, aquilo que você precisa trabalhar com mais eficácia. Então te dá uma nitidez muito mais específica, sendo o que você precisa fazer e como fazer. Sim, e concordo com o que você está falando. E se você fosse deixar para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo ali no Facebook também, dica de ouro, que foi importante para você, pode ser importante para alguém, o que você falaria? Converso isso muito com a minha esposa e nós vamos estar extremamente preparados para as oportunidades quando a gente estiver investindo em nós mesmos. Comece a perceber, quando você investe em você de uma maneira muito mais consciente, como as oportunidades vão ficar mais claras na tua frente. Então pense assim, as melhores oportunidades vão aparecer quando você estiver preparado. Dói um pouco investir na gente? Dói, mas a gente investe em tanta coisa que não traz retorno, como por exemplo, daqui a pouco a gente tem que pagar o IPVA do nosso carro. Às vezes um treinamento tem um investimento um pouco maior que o IPVA, mas te traz um retorno muito maior a longo prazo. Então comece a entender quais são os seus investimentos que precisam ser a longo prazo, que você vai viver com você o resto da vida. Então não adianta você mentir para você mesmo. Então invista em você e tenha resultados diferentes. Muito bom, gostei. Você falou do IPVA, eu li uma questão, um Dinheirama hoje, um blog de educação financeira. O verdadeiro cálculo do custo-benefício de um carro, ele coloca depreciação, IPVA, e seguro, isso, aquilo. Eu falei, cara, vou vender meu carro. Dá vontade, né? Mas, Eduardo, então dia 25 temos a aula inaugural da nova turma, primeira turma 2021 do Dale Carnegie Course, que é um dos treinamentos. Isso. Não temos mais avisos para dar hoje, a virada de ano, então não tem nada acontecendo. Então vamos falar um pouco os últimos avisos. Então a agenda de 2021 Dale Carnegie. Pode ser. Pode ser, então. Te habilito. Janeiro Dale Carnegie Course, março Dale Carnegie Course, tá? Fevereiro, um pouquinho antes de fevereiro, a gente tem Instituto Eneagrama, tá? O Eneagrama da Personalidade. Na sequência a gente tem o treinamento de negociação, fantástico, com o nosso diretor Guilherme Amarial. Depois temos Dale Carnegie de novo em junho. Depois temos Dale Carnegie de novo em agosto. Depois a gente entra com negociação novamente em agosto. Para finalizar o ano, mais um Dale Carnegie Course. E provavelmente nós vamos encaixar o programa de apresentações de alto impacto da Dale Carnegie, que é o programa mais seleto da Dale Carnegie, que são só 12 participantes. E é um treinamento. Uma apresentação de alto impacto. O treinamento de apresentações de alto impacto, ele é muito além de apresentações. Ele é um programa de liderança. É o quanto você
se expressa e passa mais liderança pela sua forma de comunicar. Então é saber utilizar a comunicação ao teu favor em qualquer ambiente, em qualquer momento. Então saber estruturar momentos que você precisa discordar, saber lidar com momentos em que você é pego de surpresa ou quando as pessoas realmente querem te pressionar. Perguntas capciosas. Isso, quando as pessoas querem te colocar realmente contra a parede. Como é que você vai passar liderança? Pensa assim, ó, criar oportunidades nas ameaças, baseado na tua forma de se comunicar. Olha só que bacana. E se quiser te encontrar no Instagram, Eduardo Custódio, com quantos O? 3 O, mas se você colocar Eduardo Custódio vai aparecer. Já aparece ali da região de Isso. Porão, né? E para você verificar e curtir mais assuntos da Dale Carnegie, você pode entrar no portal dalecarnegie.com, que lá vai ter... Dale Carnegie. Isso, portal dalecarnegie.com, você vai ver vários artigos importantes de liderança, autoestima, estresse, enfim. Uma vez eu falei, vou zerar os artigos do portal, tô tentando até hoje, tem bastante conteúdo. Tem muito conteúdo. E para quem quiser me seguir no Instagram, @PedroLunques, Lunques é LUNKES. Sigam também a LiveFMBR, né, @LiveFMBR. Entrem no site livefm.com.br. Obrigado, Marquinhos da produção, tá aqui com a gente, como todo o programa. Um abraço para você que está assistindo, que está ouvindo a gente. Tudo de bom para vocês, um maravilhoso 2021. Nos vemos na próxima quarta-feira às 21 horas. Eduardo, tenham todos uma ótima noite. Fique bem informado todas as quintas-feiras às 21 horas. Programa Vinha Negócios. Apresentação